Boa noite, meus queridos irmãos e irmãs. Que Jesus possa nos abençoar e que o nosso estudo seja muito proveitoso para cada um de nós nesse momento de pandemia, que nós precisamos nos fortalecer espiritualmente, não é? O tema proposto para hoje é perdão e reconciliação. Para mim esse tema é muito especial, quem convive comigo sabe disso. Então, nós vamos buscar no Evangelho segundo o Espiritismo, nos capítulos 10, Bem-aventurados os misericordiosos, e no capítulo 12, Amai os vossos inimigos, a base, não é? Para a gente poder conversar aqui na noite de hoje. Para começar a nossa reflexão, nós vamos pensar uma passagem de Jesus ainda no Sermão do Monte, quando ele fala assim: sê benevolente depressa com teu adversário, enquanto estás a caminho com ele, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz te entregue ao oficial, e sejais lançado em prisão. Vos digo que, de modo nenhum, saireis dali até que restituas o último quadrante. Não é? Sermão do Monte, Mateus 5. De uma maneira geral, a gente não dá muita importância para essa fala de Jesus. Quando nós temos alguma pendência, alguém nos ofende, nós ofendemos alguém, dificilmente a gente busca resolver, solucionar esse conflito. A gente se esquece dessa recomendação de Jesus, enquanto estais a caminho com ele. Por quê? Depois da nossa desencarnação, cada um de nós vai trilhar seus próprios caminhos. Então, reunir esse grupo, essas pessoas, nem sempre é uma tarefa tão fácil. Então, a gente precisa ter um pouco mais atenção a essa advertência de Jesus. Muito bem. Nós sabemos que são duas causas principais dos nossos sofrimentos, das nossas aflições. Colocando didaticamente, né? Uma seria exatamente as causas atuais, quer dizer, aquilo que a gente faz e imediatamente a gente sofre a consequência. Imediatamente, não é? Causas atuais das aflições. Mas existem aquelas que são anteriores a essa vida. E aí muitas das vezes a criatura fala assim: que vida passada o quê? Mas eu não lembro de nada. Não fui eu que fiz, eu não lembro. Graças a Deus que a gente não lembra. A gente não lembra por misericórdia divina. Porque algumas situações seriam extremamente embaraçosas para nós. Então, a providência divina nos dá o esquecimento do passado. Não é? Para garantir que a gente possa recomeçar essas relações para dali reconciliar. Porque se a gente tivesse a memória muito aguçada, essa reconciliação talvez fosse prejudicada também. Não é? Então aquilo fica assim, meio que numa névoa, não é? Em alguns momentos aparece com mais clareza. Quem que não teve aquela experiência, né, de sonhar, você tem a certeza que era você no sonho, mas a sua aparência era completamente diferente. Quer dizer, isso já é aquele lampejozinho mostrando pra gente que nós temos outras existências. Que a gente sente que é a gente. Só a aparência que tá estranha, não é? Tá diferente. Então, isso é pra gente ficar um pouco mais atento a essa recomendação de Jesus. Por quê? Pra gente fazer uma semeadura boa para nossa próxima existência. Cada irmão nosso que a gente se reconciliar nessa existência é um amigo que eu estou levando para a próxima, não é? É uma reflexão importante para nós.
Muito bem. O nosso amigo Haroldo Dutra nos ensina um outro significado para a palavra perdão, que eu achei muito bonito. Lógico que com as palavras dele fica maravilhoso, né, gente? Eu vou passar aqui do jeitinho que eu consegui entender. Ele divide a palavra perdão em perdão. Ele fala que esse dão, o sufixo, vem de doar. Doar vem de amar. Eu dou amor, doar. E esse do comecinho da palavra é um pouco mais. Vamos lembrar, por exemplo, perfeito. É feito um pouco mais aperfeiçoado, um pouco melhor. Então, daí a palavra perdão. É um amor que eu tenho que dar a mais. Seja em paciência, em benevolência, às vezes no silêncio. Vamos observar isso daí. Porque o nosso companheiro Emmanuel nos dá uma definição de ódio muito interessante, que ele diz que o ódio é o amor que enlouqueceu. Mas se eu consigo fazer esse movimento do perdão, o meu sentimento não vai adoecer, porque eu já consegui resolver a situação aqui, nesse momento. Eu não vou precisar levar isso lá para frente, não é? Então, aí, mais uma vez, reforçando a fala de Jesus, que a gente deve se reconciliar enquanto está a caminho. Muito bem. Geralmente, quando a gente conversa com as pessoas nessa questão do perdão, as opiniões são as mais variadas, né? Existem aquelas pessoas que falam assim, se me fizer uma vez, não faz a segunda. Ou seja, ela bloqueia totalmente aquela pessoa ali. Não quero ter contato, não quero saber, não é? Mas será que essa que é a atitude proposta pelo Evangelho de Jesus? Eu acho que não. Por quê? Porque se não fosse assim, por que a gente estaria de tempos em tempos sendo colocado lado a lado com aquelas pessoas que nós temos dificuldades? Porque nós temos que sanar as nossas dificuldades. Não abafar as nossas dificuldades, sanar. Esse é o nosso objetivo, não é? Porque a gente se liberte, porque a gente se libere. Então, existem algumas pessoas que falam assim também, eu perdoei, mas eu não quero saber, ela fica lá, eu fico aqui. Que é mais ou menos o mesmo raciocínio, não é? O que Deus, o que a providência divina está propondo para cada um de nós? Reatar os laços, reaproximar, reconciliar. Então, eu tive uma pessoa que conversou comigo que falou assim, eu perdoo e eu esqueço. E aí, eu tive uma fala do companheiro Divaldo Franco, que eu achei muito interessante, que ele diz, é impossível para nós esquecermos determinados fatos. Por quê? Esquecer está relacionado à memória. Para eu esquecer, eu tenho que ter um problema na minha memória. Ou uma doença, ou um traumatismo, não é? Então, aí está relacionado à memória. Então, eu vou esquecer. Agora, na questão do perdão, a gente precisa ressignificar. E aí, quem vai dar um exemplo muito bacana disso pra gente é o nosso companheiro Rossando Klinger, porque ele conta numa das palestras dele aquele caso, né, que muitos já devem ter até ouvido, que ele fala do adolescente que espera aquela hora do cochilo do pai para pegar a chave do carro. Né? Ele não tem habilitação, ele não pode, mas ele vai pegar a chave do carro assim mesmo, para sair com a galera. Aí, quando ele tá quase, o pai acorda. E aí, é bronca, é castigo.
O adolescente sai pisando duro, faz bico. Muito bem. Encerra aí. Muitos anos depois, quando já adulto, um dia vai à casa do pai, conversando, eles relembram esse episódio e se riem da situação. Ou seja, a situação não foi esquecida, mas ela ganhou um outro colorido. Ela foi ressignificada. Agora, falar nesse assunto ou lidar com essa situação já não dói mais. Porque ambos cresceram em relação a essa situação. Tem um outro exemplo muito interessante que é o nosso amigo Haroldo Dutra que dá também, que é quando ele fala da diferença entre a fotografia e o filme. Se você tira uma foto, pronto, está memorizado ali, não é? Está guardado aquele momento. Mas quando você faz um filme, as pessoas, as situações estão em movimento. Então, a nossa vida espiritual é uma fotografia ou um filme? Nós estamos constantemente em movimento. Quando a gente congela a imagem, a gente está agindo contra a lei divina. Então, nós precisamos estar em movimento, porque assim a gente cresce, o companheiro cresce, essa reconciliação fica mais fácil. Não é? Não é aquela coisa daquele sorriso falso, daquele abracinho falso, mas não, a gente já tem a condição de realmente resolver a situação. E aí, a gente não vai levar um desafeto para a vida futura, a gente vai levar verdadeiramente um amigo, um irmão, não é? Essa, eu acredito, ser a proposta de Jesus. Mas as dúvidas sobre o perdão continuam, não é? Até porque é um tema que mexe muito com a gente. Então, a gente vai lá no capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, nos itens 1 e 2, mas esse aqui está especificamente no item 2. São as dicas do Kardec para ver se a gente está perdoando segundo o entendimento de Jesus. E aí, assim, de pronto, ele já estabelece uma diferença. Não é para a gente dar para o nosso desafeto o mesmo lugar que a gente dá para um amigo no nosso coração. Porque ele explica que existe até uma questão vibratória que atrapalha isso aí. Mas sempre, gente, a gente vai poder ter uma relação respeitosa. E para isso, Kardec nos dá umas dicas. E aí, gente, eu vou ter que ler. Porque olha só, quem sou eu, né, para me arriscar falar uma coisa que Kardec não falou. Então, paciência aí um pouquinho. Porque isso é muito importante, gente. A gente tem que ter essa clareza. Às vezes a gente acha que não está perdoando e já perdoou. A gente sofre com aquilo ali, mas já perdoou. Porque olha só o que a gente tem que prestar atenção aqui. Não ter contra os nossos desafetos ódio, rancor ou desejo de vingança. Então, faz uma análise aí. 2. Perdoar-lhes sem segundas intenções o mal que nos fazem. Porque às vezes, gente, a gente quer parecer bonitinho na fita, né? A gente quer abraçar, nananã, e aquilo não é verdadeiro. Então, perante a espiritualidade, isso não existe. É um teatrinho que está acontecendo só na nossa mente. Não é? Até para a espiritualidade que está em nosso derredor, que às vezes nem é tão evoluída, consegue perceber isso aí. Então, não adianta a gente querer aparentar uma coisa que a gente não é. 3. Não criar obstáculos à reconciliação. Domingo passado eu recebi um presente. Foi muito bacana. 4. Desejar-lhes o bem. 5.
é desejar-lhes o bem em lugar de desejar-lhes o mal. Foi mais enfático ainda o senhor Allan Kardec. 6. Alegrar-se em vez de se afligir com o bem que lhes acontece. Isso é importante, né, gente? Às vezes a gente vê a outra pessoa e fica triste, fica aflito, porque ela está se dando bem e ela não é nossa amiga. Olha bem. Mas veja bem, a gente esquece disso, não é? Todos somos filhos de Deus. Deus vai ter um olhar amoroso para cada um de nós. A gente precisa lembrar disso também. Muito bem. Abster-se em palavras, ações e tudo que possa prejudicá-los. Então, perdoar é, acima de tudo, pagar o mal com o bem. Então, meus queridos, eu sei que durante muito tempo nós cultivamos o orgulho, não é? Mas eu não posso ceder, eu não posso dar a mão, o braço a torcer, mas não é isso que Jesus nos ensinou, não. Isso foram posturas que nós adotamos e que até pregamos para outras pessoas de uma maneira equivocada, tá? Então, vamos refletir bastante nessa parte do Evangelho para que a gente possa realmente nos reconciliarmos enquanto estamos a caminho. Que Jesus nos abençoe, muita paz, uma ótima semana para todos. Fiquem com Deus.